de João, capítulo 14, nós vamos ler do verso, que é o verso 7º, até o 15º. Evangelho de João, no capítulo 14, verso 7º, diz assim: Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Oremos. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por tudo aquilo que já aconteceu nesta reunião, Senhor, pelas bênçãos, Senhor, que nós já recebemos, Senhor, as bênçãos espirituais, pela oportunidade que nós tivemos de te cultuar, Pai, de te adorar, de te bendizer, e também, Senhor, a oportunidade que tivemos que, Senhor, nós pudemos rever os nossos irmãos também, Senhor, e nos alegrar juntamente com eles, com as suas conquistas, com os seus dons e talentos. E agora, Pai, que nós abrimos a Tua palavra, Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir o nosso entendimento, venha comunicar o nosso coração, de uma forma toda especial, de tal maneira que, ao sairmos dessa reunião, Senhor, nós tenhamos direção, Pai. Possamos saber exatamente a Tua vontade, Senhor, para a nossa vida, para esta semana, Senhor, para que nós possamos viver segundo os Teus valores e segundo a Tua vontade. Pai amado, nós cremos em Ti e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, na semana passada, nós começamos a ler esse capítulo e pregamos a respeito das promessas de Deus que nos dão esperança na crise, que nos trazem cada vez mais esperança em meio ao medo, em meio às dificuldades. E nesse capítulo que nós começamos a ler, nós sabemos que Jesus Cristo estava conversando com os discípulos, estava falando a respeito da sua morte na cruz do Calvário, estava dizendo a respeito da vida eterna que estava reservada e guardada a eles. E, contudo, Jesus Cristo não apenas se limitou a falar a respeito da vida eterna, das moradas celestiais que eles teriam, mas também, ele, a partir da pergunta de Filipe, ele traz um aprofundamento de quem na verdade ele era. Filipe, ele pergunta a Jesus Cristo para que Jesus Cristo mostrasse a ele o Pai. E Jesus Cristo traz uma revelação poderosa, dizendo que ele e o Pai são um. E esse tipo de afirmação de Jesus faz com que se descortine na vida dos discípulos uma nova compreensão a respeito de Jesus. E por isso, nós podemos dizer, nessa noite, que a partir do texto que nós lemos, nós podemos perceber a divindade aproximada. O Deus que se aproxima. O Deus que se faz presente. O Deus Emanuel, isso é, Deus conosco. Aquele que está junto de nós. Jesus Cristo, o Senhor. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E através dele vimos a sua graça, a sua glória e a verdade do nosso Deus Pai. Então nós podemos ver a partir dessa passagem
essa divindade, esse Senhor Jesus, que está ao nosso lado, que está junto de nós. Queridos, a experiência cristã envolve, aliás, a experiência cristã envolve muito mais do que a razão. Quando nós falamos a respeito de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ter uma conversão, ter uma nova vida com Cristo Jesus, isso não pode ser explicitado racionalmente. A gente não consegue dizer quais aspectos do nosso ser e do nosso físico demonstram e comprovam que de fato nós nascemos de novo e que de fato Jesus Cristo habita no nosso coração através do Espírito Santo. Nós não podemos dizer isso, nós não conseguimos dizer isso para alguém de uma forma racional. Nós podemos declarar, nós podemos testemunhar, nós podemos falar da nossa vida, do que aconteceu conosco à medida em que Cristo Jesus entrou no nosso coração. Mas racionalmente, nós não conseguimos explicar. Em sã consciência, afirmar que Deus habita em seu coração pelo Espírito Santo não se trata de algo comum para a maioria das pessoas. Quando nós falamos para alguém que Deus habita na nossa vida através do seu Espírito Santo, a pessoa pensa isso de uma forma simbólica. A pessoa pensa que a gente é religiosa. Mas ela não entende a medida disso. Que Deus habitando no nosso coração é Deus habitando no nosso coração. É uma ação do Espírito Santo em nós, que supera tudo o que nós podemos imaginar a respeito de relacionamento. Então, quando nós falamos para alguém, olha, Cristo habita no meu coração, dificilmente a pessoa que, se ela não for convencida pelo Espírito Santo, dificilmente ela vai levar isso ao pé da letra. Ela vai pensar, ele é evangélico, ele é cristão, ele é da igreja batista, por isso que ele pensa assim. É uma doutrina deles, é uma religião. E alguns até vão dizer, isso é lavagem cerebral, isso é seita, isso é coisa de fanático, fundamentalista, e por aí afora. Então é difícil alguém entender exatamente do que se trata. E é interessante porque quando nós falamos que Deus habita em nós, para muitos, e até para alguns de nós, por incrível que pareça, nós achamos que Deus deveria agir em nossa vida de uma forma extremamente poderosa, em que sinais da sua presença em nós deveriam ser perceptíveis de uma maneira inequívoca. Por exemplo, quando a gente orasse, por exemplo, a gente começaria a brilhar, né? O Espírito dentro da gente começaria a fazer a gente ficar mais alvo, né? Ou a nossa aura, eu não acredito em aura, né? Mas a aura começasse a brilhar, né? Em torno, porque afinal de contas Deus está na gente. Né? Eu me lembro de um evangelista, o Cássio Colombo, que ele evangelizava muitos jovens na igreja Cristo Salva. Então muitos jovens iam, ele que começou com um louvor para jovem, os jovens sentavam no chão, ele tinha uma palavra muito boa, muito específica para jovens, e ele quando ia orar, ele tinha o cuidado de explicar para as pessoas, olha, a gente vai orar, viu gente? Orar é falar com Deus. Não fiquem preocupados não, porque não vai sair uma fumacinha da minha cabeça, né, quando a gente orar. Não vai acontecer algo, né, que seja inimaginável. Vocês fiquem tranquilos. A gente vai conversar com o nosso Deus. Então, quando a gente fala que Deus habita em nós, às vezes a imagem que nós temos é essa. Aliás, a pergunta é, tal experiência não deveria ser plena de ações extraordinárias e místicas da divindade em nossa vida? Se Deus habita em nós, então a gente não deveria ter momentos miraculosos, né, a cada dia, a cada instante, de chegar e, por exemplo, o farol está fechado e a gente orar e dizer, Senhor, tira os carros da frente, né, e passar, né, claramente no trânsito. Né? E algumas vezes eu confesso que eu orei dessa forma, Senhor, eu estou cansado, dá um jeito nesse trânsito. Em alguns momentos eu consegui chegar na hora, outros momentos não. Mas isso não deveria acontecer também. A gente, por exemplo, está com uma dificuldade tremenda, né? E em relação à nossa vida financeira, e a gente não tem a tentação, muitas vezes, de dizer, bom, o Espírito Santo habita em mim, Senhor, que eu possa transformar essa folha de cheque
em notas de R$100, né? E a gente pudesse gastar esse dinheiro, né? E até, quem sabe, falar: Senhor, eu preciso de dinheiro para a obra missionária. E, Senhor, eu vou orar aqui e vou transformar essas moedas de R$1 em notas de 100. Mas essas ações extraordinárias não ocorrem. Não ocorrem dessa forma como nós estamos falando. Então, como entender a ação de Deus em nossa vida? Como é que isso acontece? De manhã eu falei a respeito disso. A gente muitas vezes tem a ideia da ação de Deus, né, de uma forma Spielbergiana, de acordo com os filmes de Hollywood. Aquelas ações, né, maravilhosas, aqueles efeitos especiais. Né? Alguns até pensam assim: eu vou orar e o fogo vai cair em cima de mim, né, e eu vou chegar e dar um golpe de Hadouken numa pessoa, e a pessoa vai ser completamente cheia de Deus. Né? Então, às vezes, a gente pensa assim, e essa é uma ideia extremamente infantil. E é essa ideia que Filipe tem em relação a Deus. Ele diz: mostra-nos o Pai, porque Filipe está pensando numa visão de Deus, que é uma visão que tem a sua razão, do Deus poderoso, do Deus onipotente, que criou todas as coisas. Essa é a visão que nós temos. Mas essa visão de Filipe estava muito distante. Ele via Deus muito longe. E ele pediu para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, porque eu quero ver isso. Eu quero ver esse Deus Criador. Eu quero ver esse Deus que abriu o Mar Vermelho. Eu quero ver esse Deus que fez os milagres grandiosos no passado. Né? E Jesus Cristo chega de uma forma muito maravilhosa e diz: Filipe, eu estou convosco e você ainda não me conhece. Eu e o Pai somos um. E aqui Jesus Cristo, ele traz algumas definições aqui que mostram como é que é essa relação nossa com Deus nessa vida. Como é que nós devemos encarar o nosso relacionamento com Deus? Ora, o contexto: Jesus, depois de tentar consolar os discípulos, falando sobre o seu reino celestial, agora se apresenta como Deus. É uma outra dimensão. Porque até então, podemos afirmar que os discípulos ainda entendiam Jesus como o Messias terreno. Então eles acreditavam já em Jesus. Eles acreditavam que os sinais de Jesus demonstravam que ele era o Messias, que ele era aquele que haveria de vir e salvar Israel do jugo romano. Então eles já estavam ali, já estavam comprometidos com Jesus, estavam com o coração na obra, porque acreditavam que Jesus Cristo era o Messias prometido aos judeus. Mas nesse momento, Jesus Cristo, ele expande o conhecimento dos discípulos. Ele diz: olha, eu e o Pai somos um. Nós somos da mesma natureza. Nós temos a mesma essência. E nesse momento, a gente percebe um aprofundamento da mensagem de Cristo para os apóstolos, que é o que toda pessoa tem que ter mesmo. Porque quando a gente fala de Cristo, existem várias concepções a respeito de Cristo, inclusive várias delas errôneas, inclusive até entre os cristãos. Porque alguns cristãos não têm esse relacionamento com Cristo, não entendem a divindade de Cristo, e às vezes estão pensando apenas no Jesus histórico, ou no Jesus que fazia milagres, ou no Jesus mestre de um pensamento revolucionário no passado, que nos revoluciona até hoje, mas não entendem de fato quem é Cristo. É aquela visão que, por exemplo, Jó tem a respeito de Deus. Quando ele percebe Deus falando com ele, depois de toda aquela jornada difícil que ele teve, no final ele diz: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então nós precisamos passar dessa fase de conhecer Jesus apenas de ouvir falar, ou conhecer um Jesus teórico, mas ver a Jesus, entender quem de fato Ele é, entender a sua ação e entender que de fato o Senhor é Deus. Queridos, a partir desse contexto, quais os aspectos que nós podemos extrair? Primeiro, Deus é totalmente reconhecido em Jesus Cristo. Deus estava muito mais próximo do que os discípulos poderiam imaginar.
Jesus ele é apresentado como a exata expressão de Deus, o Verbo encarnado. O apóstolo Paulo diz isso, ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. O apóstolo Paulo também diz em Filipenses que coube, Deus estabeleceu que em Cristo Jesus residisse toda a plenitude da divindade. Então o que nós podemos ver é que Cristo não é apenas um ser iluminado, ele não é apenas um Messias terreno. Se trata do próprio Deus que tem toda a plenitude da divindade. Em Cristo nós podemos ver quem é Deus, através dos seus ensinos, através das suas ações, através dos seus milagres. Se você quer conhecer a Deus, olha para Jesus. Se você quer saber quais são os valores de Deus, o que Deus deseja de nós, olha para Jesus. Vê quem é Jesus, conhece a Jesus, estuda a respeito da sua palavra e da sua vida, e a gente vai ter exatamente o que é a revelação de Deus para a humanidade. E é isso que a Bíblia nos mostra. Essa passagem, ela mostra a total suficiência e exclusividade de Jesus como acesso a Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como nós vimos em João capítulo 14, 6. E depois, na sequência, quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Somos da mesma essência, temos as mesmas características, temos sim o mesmo poder, porque eu e o Pai somos um. Então, irmãos, se nós queremos conhecer a Deus, conheçamos a Cristo Jesus. Entendamos a respeito da sua vida e das suas obras. Aliás, todo cristão tem que passar por essa experiência. Eu me lembro que eu fui criado numa igreja. Eu fui apresentado pelo pastor Manuel de Mello, do Brasil para Cristo, na igreja lá do Brasil para Cristo, na Rua Tuiuti, lá no Tatuapé. Então, eu, em 1967, 9 de junho eu nasci, mas em 1967 eu fui apresentado ali naquela igreja. Então eu tenho uma cultura evangélica, desde muito cedo. Aliás, meu pai e minha mãe se conheceram numa rádio evangélica. Meu pai era locutor, aquele vozeirão dele que vocês conhecem. Minha mãe que está aqui, né? Ela tocava acordeon. Então, ela foi convidada para tocar acordeon nesse programa evangélico, que tudo era ao vivo, né? E lá, quando ela estava tocando o acordeon, pintou aquele clima romântico, né? E aí, meu pai e minha mãe se conheceram e depois se casaram por conta, é coisa de crente mesmo, né? Crente se conhece em acampamento, se conhece em igreja, se conhece em retiro, em coral, em trabalho. É assim que a gente conhece os nossos futuros cônjuges, né? A Deise, por exemplo, eu a conheci numa vigília. Aí o namoro, por algumas razões, a gente acabou se desmanchando o namoro. Aí a gente voltou no acampamento. A gente estava no mesmo acampamento. E aí a minha irmã começou a passar mal, travou a coluna dela. Aí a Deise foi lá ajudar, eu fui ajudar também. Né? Ali passamos junto à noite, ajudando minha irmã, tal, e eu olhando a Deise me olhando. Né? Aí a gente voltou, né, a namorar e casamos. Né? Então o crente se conhece assim. O crente se conhece nesses ambientes. Mas eu vivia a minha vida no ambiente cristão. Participava dos trabalhos cristãos, escola bíblica dominical, classes joias de Cristo, cordeirinhas de Jesus. Fui conhecendo os versículos, memorizando partes da Bíblia, participando de jogos bíblicos, conhecia muito bem a Bíblia. Até que teve um momento em que eu me afastei dos caminhos do Senhor, mesmo não me afastando muito da igreja. Mas aos 16 anos, eu voltei para Cristo Jesus para valer. Porque todo aquele conhecimento que eu tinha era um conhecimento sobre Jesus. É um conhecimento a respeito da vida de Jesus. Um conhecimento que era cognitivo. Até tinha um envolvimento emocional porque gostava de aspectos da vida de Cristo. Mas no momento em que eu me vi novamente na presença de Deus e percebi que eu era um pecador, que eu necessitava da graça dele, que a minha vida não tinha razão se não fosse por Jesus,
aquele momento em que eu aceitei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora eu passei a não ter apenas um conhecimento do Senhor de fora. Eu passei a ser agora habitação do Espírito Santo de Deus e ter um relacionamento real e vivo com Cristo Jesus. Então todos nós precisamos passar por isso. Alguns têm conversões dramáticas, em que a pessoa está ali prestes a dar um tiro na cabeça, prestes a acabar com a sua vida, conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e se entrega totalmente a Jesus. Em lágrimas, em prantos, uma conversão dramática. Outros têm uma conversão muito mais suave, né? Se reencontram com Deus e essa conversão ela não é uma conversão pirotécnica, mas é uma conversão de fato que existiu, porque a pessoa, nesse momento em diante, passa a ter um relacionamento real e vivo com Cristo. Então Deus, Ele é totalmente reconhecido em Jesus Cristo. E nós precisamos passar por Cristo. Toda a humanidade vai passar por Cristo. Haverá um momento em que todos nós seremos julgados por aquilo que fizemos ou não em relação à palavra que nós recebemos de Cristo Jesus. E é importante que nós entendamos que esse Cristo é muito mais do que o Messias, muito mais do que o estudioso. A Bíblia apresenta como um Cristo cósmico, um Cristo que criou todas as coisas, um Cristo que está lá no começo, no façamos do homem a nossa imagem e semelhança, um Cristo que está ali presente na obra da criação e que até hoje está conduzindo a sua obra e estará no futuro também julgando todas as coisas. Então Deus é totalmente reconhecido em Jesus Cristo. Agora, também nós precisamos entender, e aqui um aspecto doutrinário, de difícil compreensão, mas nós procuramos entender por aquilo que a Bíblia nos apresenta, que Deus se constitui biblicamente em 3 pessoas distintas. 3 verdades básicas são apresentadas nas Escrituras sobre Deus. A primeira, Deus é um só. E essa mensagem acompanha a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Mas, no entanto, esse Deus se apresenta em 3 pessoas distintas. Deus Pai, Deus Filho. Jesus Cristo, Ele não é apenas um anjo de Deus, não é apenas a maior das criaturas de Deus, Ele não é apenas uma manifestação de Deus, uma teofania. Jesus Cristo é o próprio Deus porque recebe adoração, não é como os anjos, que são criaturas de Deus, mas não recebem adoração. Jesus é adorado, Jesus é reconhecido como Deus. A Bíblia trata Jesus Cristo como Deus. Em João capítulo 1 diz assim, no princípio era o Verbo, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E diz, a palavra se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Está se referindo a Jesus. Então Jesus Cristo é Deus. Não somente Jesus Cristo é Deus, mas também o Espírito Santo é Deus. Nesse mesmo texto, na sequência, e vocês leiam, porque semana que vem nós estaremos voltando a esse texto, Jesus Cristo diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu volto. Mas vocês não ficarão sozinhos, porque eu vou enviar um outro. Esse outro, a palavra é paráclito. Um outro da mesma essência. Paráclito quer dizer um outro do mesmo jeito, com as mesmas características. Então eu enviarei um outro. E esse outro que Jesus Cristo está dizendo, a Bíblia fala de Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus que habita na igreja, que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, foi derramado sobre toda a terra, que começou ali o trabalho da igreja e que direciona a igreja. É esse Espírito Santo que hoje está aqui no nosso meio, é esse Espírito Santo que hoje habita no nosso coração e testifica de Cristo Jesus, é esse Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é esse Espírito Santo que conduz a igreja. E é interessante porque a Bíblia diz, existem 3 pessoas distintas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E essas 3 pessoas são apresentadas como Deus. Como Deus. Não me digam como é que a gente harmoniza isso. Existiram alguns grupos religiosos que tentaram harmonizar isso e consistiram e compuseram as heresias mais absurdas a respeito da pessoa de Cristo, da pessoa de Deus. Até hoje, existem pessoas que dizem que Jesus Cristo é uma criatura de Deus, o que a Bíblia não diz.
Existem outras que dizem que Deus às vezes é como a água, às vezes aparece como o sólido, na parte líquida e às vezes gasosa. Não, Deus não é apenas formas de aparecer. As três pessoas não são formas de Deus aparecer, elas são distintas, conversam entre si. No momento do batismo aparece Deus dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Jesus estava sendo batizado. Estava lá, Deus Pai, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre Jesus, como se fosse uma pomba. As três pessoas ao mesmo tempo, distintas ali, juntas na mesma cena, mostrando que se tratam de três pessoas distintas. E agora, como a gente harmoniza isso? A igreja cristã, sabiamente, estabeleceu apenas o seguinte: olha, Deus é constituído por uma essência divina, a natureza de Deus é divina, e se apresenta em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai, mas todos possuem a mesma natureza, a natureza divina. E é só. Me respondam. O pastor me responde: como 1 mais 1 é igual a 1? Ah, isso eu não sei. Isso deixa com Deus. Né? Até um pastor diz: não é 1 mais 1 mais 1, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Né? Eu não sei se dá para colocar matemática nisso. O Santo Agostinho uma vez foi questionado sobre isso, a respeito da Trindade. Ele escreveu um livro desse tamanho sobre a Trindade. E ele estava passeando com um discípulo seu na praia, e o seu discípulo diz para o Santo Agostinho: olha, me explica como é que é esse negócio da Trindade. E o Santo Agostinho diz: olha, faz um buraco na areia e coloca todo o oceano dentro. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir entender o que é a Trindade. E é verdade, porque aí a gente está procurando entender a natureza de Deus, e isso não foi nos revelado. Deus, ele nos revelou nas Escrituras alguns aspectos para que a gente pudesse ter a salvação e conhecê-lo. A revelação de Deus foi parcial. A revelação de Deus não é total. A Bíblia não tem tudo aquilo que Deus conhece e sabe. A Bíblia está dirigida justamente para que a gente tenha um caminho. O que traduz a Bíblia, ou melhor, aquilo que resume a Bíblia, o que Paulo diz a Timóteo: que as Escrituras te fazem sábio para a salvação em Cristo Jesus. É o que a Bíblia nos conduz. A Bíblia ela foi realizada para isso. Existem muitas coisas a respeito de Deus que nós saberemos apenas quando estivermos com Ele. Deuteronômio 29 diz o seguinte: que as coisas ocultas estão em Deus. Então existem coisas que a gente realmente não consegue entender. Alguns teólogos estabeleceram uma frase que chama assim: Deus absconde-te. Quer dizer, as coisas que estão ocultas em Deus, as coisas que são mistérios, que só Deus conhece. Agora, um detalhe que a gente pode dizer: a Bíblia também diz que deixa a mulher, ou deixa o homem a sua casa e se une à sua mulher, e os dois se tornam um. E aí a gente percebe que Deus entende o casamento como uma unidade. Quando a Bíblia se refere à igreja também, ela diz que a igreja é um só corpo, com várias funções. Então a gente pode entender que a Trindade também nos mostra como nós devemos ser também no nosso relacionamento dentro de casa, no nosso relacionamento como igreja, mostrando que existe possibilidade de harmonia, existe possibilidade de comunhão, existe possibilidade de nós termos os mesmos objetivos, a mesma vontade, o mesmo trabalho, o mesmo empenho. E a Trindade também nos mostra alguns aspectos interessantes, porque o Filho glorifica o Pai, e o Espírito Santo glorifica o Filho e o Pai. Mas nenhuma das pessoas da Trindade são menores uma das outras. O Espírito não é menor do que o Filho, e o Filho não é menor do que o Pai. Não existem três deuses. É um Deus só. Então isso mostra também que o fato de nós estarmos submissos uns aos outros, o fato de nós obedecermos uns aos outros, isso não implica em que nós somos inferiores àquelas pessoas que estão acima da gente. Muito pelo contrário, implica apenas funções. Então o que nós podemos perceber é que a Trindade ela age de uma forma totalmente coerente e totalmente harmoniosa. E esse é o exemplo para nós na família, esse é o exemplo para nós na igreja, esse é o exemplo para nós
nós percebemos. Agora, queridos, o ensino e as obras de Cristo são bastante para comprovar sua divindade. Filipe desejava uma experiência ainda mais contundente para conhecer a Deus. E Cristo, quando ele fala com Filipe, ele diz: Filipe, você quer conhecer a Deus? Eu estou aqui há tanto tempo, você não me conhece? A Deus Pai? Eu e o Pai somos um. Se você não está com dúvidas a respeito de quem eu sou, crê em mim, pelo menos por causa das obras que eu estou realizando e que eu faço. E o que Jesus está dizendo aí? E aqui eu quero que você preste muita atenção. Porque lembra daquela ideia de um Deus que tem aspectos maravilhosos, mas um Deus distante? O que Jesus está mostrando para Filipe, ele está revolucionando a forma de pensar a respeito das divindades. Aliás, Cristo revoluciona a forma de pensar a divindade à medida em que se aproxima da humanidade. Deus não está longe. Deus não está distante. Deus está próximo de nós. O que Jesus está dizendo, Filipe, olha para mim, porque eu estou perto de ti. Você não precisa pensar no Deus distante, como nós também não precisamos pensar, porque Jesus nos convida para experimentarmos uma comunhão divina simples, direta. Muitos de nós, às vezes, queremos colocar barreiras. Existem cristianismos que colocam vários intermediários. Para chegar em Jesus, eu preciso ter um outro ser, um outro santo. Para chegar em Jesus, eu preciso estar muito santo demais. Para chegar em Deus, eu preciso jejuar muito. Olha como você faz. Você precisa estar muito em comunhão com Deus. Quem sabe, para chegar perto de Deus, você precisa passar uma semana em jejum, em cima do monte. E realmente, se você fizer isso, você vai chegar próximo de Deus rapidamente, porque, afinal de contas, é capaz que você morra, né? Mas o fato é que muitos pensam assim, nessa divindade distante. Eu já citei esse exemplo, mas eu cito novamente. Havia uma pessoa que dizia que queria ver a Arca do Concerto, aquela que Moisés ele construiu para que as tábuas dos 10 mandamentos ficassem ali guardadas. E ele queria ver a Arca do Concerto de qualquer maneira. Indiana Jones já achou, né? Era só ver o filme do Indiana Jones. Mas ele queria ver a Arca do Concerto, de todo jeito. Aí ele orou 1 hora no primeiro dia, depois 2 horas no segundo dia, 3 horas no terceiro dia, até que ele chegou no 24º dia e orou 24 horas. E ele teve uma visão de Cristo. E ele mesmo disse que nessa visão Cristo falou: você não precisava fazer isso. Para que você vai fazer isso? Para que você quer saber a respeito da arca? Basta você ter um relacionamento comigo, você não precisava fazer todo esse esforço para que você pudesse entender as minhas coisas. Quer dizer, ele ficou 24 dias orando direto para que ele pudesse ver de Jesus, ouvir de Jesus, que aquilo que ele estava fazendo era totalmente desnecessário. Essa história que eu ouvi, eu não sei exatamente se é verdadeira, mas ela faz parte do folclore evangélico, mas ela revela uma verdade. Que às vezes a gente acha que Deus está distante da gente, mas Deus não está. Deus está ao nosso lado. E nós podemos chegar até Jesus e dizer exatamente aquilo que está passando na nossa vida. Nós podemos chegar perto de Jesus e reconhecer que Deus está conosco, Deus não está distante. Deus está conosco, que não é em alguns momentos, é em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos ter a experiência do Espírito Santo agindo na nossa vida diariamente, porque Deus nos convida a ter um relacionamento cada vez mais próximo dele. É isso que nós precisamos entender. Às vezes a gente chega e mistifica as coisas. Eu cresci também, em algum período da minha época em que eu estava no seminário, a gente tinha uma visão meio adoecida das coisas de Deus. Então a gente chegava e achava que o importante era ter poder. E a gente pensava na dinâmica do poder. Então poder. Vamos lá, vamos para aquele culto. Para a gente se encher de poder. Quero poder, poder. A gente não sabia muito bem para que era o poder, né? Mas queria poder.
E poder para quê? Porque eu quero ter dons. Mas ficava ali, aquela busca do poder pelos dons. Aquela busca de Deus para chegar e ter esse tipo de sentimento e poder ter também esse frisson, esse arrepio na espinha. Culto para mim tinha que ter alguma coisa. O culto precisa chegar e mexer comigo. Eu preciso chorar. Eu preciso ter um arrepio na espinha. Eu preciso ficar todo ali, sentindo a presença de Deus. Aliás, irmãos, tem que tomar um cuidado até com o nosso linguajar, porque esse negócio, você está sentindo Deus? Você sente Deus hoje? Vamos sentir ao Senhor? Você sente isso no Espírito? A gente começa a achar que Deus só deve ser sentido. Sendo que a Bíblia nos ensina que nós acreditamos em Deus e é pela fé. E a fé crê em Deus mesmo quando a gente não está sentindo. A gente crê que Deus está presente na nossa vida mesmo quando tudo parece que Ele não está. Então a ideia é a fé. É a fé que comanda as nossas ações e não o sentimento. O sentimento é muito bom. É muito bom você adorar a Deus e chorar. É muito bom você adorar a Deus e se alegrar. É muito bom você adorar a Deus e sentir arrepios. Quem não gosta de sentir um arrepio? Eu gosto. Uma montanha-russa traz bastante arrepio também, né? Mas o fato é que é bom a gente sentir. E é bom, não é ruim a gente sentir, não. Mas a gente não vai pelo sentimento. A gente crê em Deus porque Jesus Cristo nos ensina que o caminho para chegar a Ele é a fé. É a fé. E o que nós podemos perceber? Que os cristãos reproduzem as obras de Cristo. Jesus Cristo, quando ele disse para Filipe, creia, pelo menos, que eu sou um com o Pai, pelas obras que eu tenho feito. E um detalhe, você também vai poder fazer obras maiores daquelas do que eu tenho feito. E é interessante Deus falar isso, porque a ação divina é tão mais simples que os seus discípulos poderiam realizar obras maiores que Cristo. A relação que nós temos com Deus é tão simples com Jesus, que a gente pode, inclusive, realizar mais do que Ele fez aqui, enquanto Ele estava aqui nessa terra em 3 anos. Ora, o que a gente pode fazer em termos de obras maiores? Nós podemos ter uma obra maior em número. Isso é, nós podemos fazer mais do que Cristo fez, porque Cristo fez apenas 3 anos. Nós temos, às vezes, 30, 40 anos como cristãos e temos a oportunidade de fazer as obras de Cristo durante toda a nossa vida. Nós podemos fazer as obras maiores em relação a Cristo em conversões. Jesus Cristo, Ele pregou o Evangelho para um número limitado de pessoas enquanto estava aqui como homem. E não foram muitas pessoas que se converteram. Hoje nós temos a oportunidade de pregar para muitas pessoas e muitas pessoas aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em alcance, Jesus Cristo ficou na geografia da Palestina ali. E hoje nós podemos alcançar a Índia. Nós podemos alcançar o mundo inteiro através da pregação. Então Jesus disse que essa obra, ela pode ser realizada em maior escopo do que Ele na verdade fez. E por quê? Porque a presença real do Espírito Santo na vida do cristão estabelece uma relação de continuidade com o ministério de Jesus. Eu tenho um relacionamento com Jesus. E porque tenho esse relacionamento com Jesus, faço as obras que Ele fez. Aliás, o Espírito Santo de Deus que habita no meu coração me impulsiona a realizar a obra do Senhor. E é muito mais simples. Pastor, mas eu não tenho medo de orar e expulsar um demônio. Pastor, o sujeito chegou e entortou a cabeça, eu estou ali fugindo. Eu pulo pela janela. Não vem com endemoniado não, pastor. Aliás, tem um monte de pessoa impressionada com o demônio, fica assistindo a profecia, o bebê de Rosemary, fica assistindo filme de terror, Poltergeist. Aí quando aparece uma pessoa endemoniada, pronto, é um Poltergeist. Aí sai correndo da igreja. Pastor, eu
Eu não consigo orar para uma pessoa para que uma pessoa seja curada. Não dá, pastor, eu não tenho esse dom, não. A pessoa está morrendo lá, está com problemas, eu não consigo, pastor. Ah, pastor, evangelizar? Pô, pastor, me dá uma vergonha, né? Chegar assim para a pessoa que está no banco, assim, eu fico olhando, às vezes tenho vontade de falar de Jesus para a pessoa, mas não sei nem como abordar. Começo assim, o clima está ruim hoje, né? Puxa uma conversa até negativa. Né? Aí na hora que eu vou falar, pastor, não sei, me dá um branco, eu fico com medo. Na escola, um dia eu me perguntaram se eu era cristão, eu fiquei com uma vergonha, pastor. Não sabia o que dizer. E às vezes a gente pensa dessa forma. É claro que a gente tem que avaliar o tipo de evangelho que nós temos, se o nosso evangelho é rasteiro, se o nosso evangelho é apenas de ouvir falar, se o evangelho que nós temos é um evangelho de uma pessoa apenas carnal, né, que conhece, arranha alguns aspectos do evangelho e, na verdade, não vive o evangelho. Então a gente tem que fazer essa autoavaliação. Tem que fazer. Agora, se a gente é um cristão normal, em que o Espírito Santo habita no nosso coração, a gente não pode ter essa ideia de que eu preciso estar cheio do poder para fazer alguma coisa. Porque Jesus Cristo não falou de Filipe. Filipe, olha, para você conhecer a Deus, você tem que estar ali num estado espiritual top para você ver Deus. Jesus fala para Filipe, Filipe, olha para mim, eu e o Pai somos um. Eu cheguei até ti. Jesus é o Deus que se aproxima a nós. E quando fala em relação às obras, também é assim. Porque as obras de Deus são mais simples do que a gente pode entender. Nós estamos aqui nessa terra para chegar e fazer as obras do Senhor sem a necessidade de a gente chegar a entender de uma forma mística. Um pastor um dia me atrapalhou. Ele era professor lá no seminário. Ele era muito utilizado em relação ao dom de curas. E ele chegou e dizia o seguinte, olha Maurício, eu quando oro pelas pessoas, não é sempre que as pessoas são curadas. Mas eu sinto quando as pessoas são curadas. Porque é como se uma energia ficasse tomando meu braço aqui. É como se eu tivesse tomado um choque 220. Quem tomou choque no chuveiro sabe o que é isso? Né? E aqui o braço fica dormente. E quando eu coloco o braço sobre a pessoa, eu tenho certeza absoluta que ela vai ser curada. Aí eu fiquei pensando também. Então é assim que a gente ora para as pessoas serem curadas. Essa era a experiência dele. Isso não tinha nada a ver com a Bíblia. E muitas vezes a gente acha que para fazer a obra do Senhor, algo de extraordinário tem que estar acontecendo na nossa vida para que a gente possa fazê-lo. Mas da mesma forma que a gente chega a Deus, de uma forma tranquila, através de Jesus, nós também podemos fazer as obras de Jesus de uma maneira tranquila, porque nós somos de Jesus. Amém, queridos? Agora, o que a gente pode perceber? Então, pastor, quer dizer que a gente não precisa estar ali na hora, consciente de que tem um poder maravilhoso na nossa vida para a gente fazer a obra. Não precisa. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, sim. Nós temos que buscar cada vez mais a Deus, um relacionamento com Ele, para que, de fato, nós tenhamos autoridade no testemunho, autoridade para fazer a sua vontade. Mas isso não é uma coisa ali sobrenatural, no sentido de que é uma coisa pirotécnica. Como é que nós percebemos isso? A ação de Deus na vida do cristão tem como filtro o amor. As obras dos cristãos são aferidas pelo amor a Deus. O limite e a intenção de cada ação em prol do Evangelho estão relacionados com o quanto amamos a Deus e ao próximo. E aqui está o segredo. Aqui está o segredo. O Senhor Jesus fala o seguinte, olha, vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. E tudo o que vocês pedirem vai acontecer. Mas isso não é um cheque em branco. Isso está relacionado a um aspecto importante, que é o amor. A palavra de Deus diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então o segredo para fazer a obra do Senhor não é chegar e buscar o poder de uma forma indiscriminada.
O segredo para fazer a obra do Senhor é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo. O que nos impulsiona a fazer a obra do Senhor? Não é apenas uma demonstração de poder. Olha, ali está um doente, opa, agora eu tenho poder e vou orar por ele para que ele seja curado. O que impulsiona a gente orar por uma pessoa é o amor de Deus. Quando nós amamos as pessoas, quando a gente percebe a dor dessas pessoas, quando a gente percebe o quanto Deus ama a humanidade, a gente começa a ser impulsionado a fazer as obras de Cristo Jesus. E aí, irmãos, os milagres realmente acontecem na vida das pessoas. Aí as ações de Deus, os sinais e maravilhas vão se colecionando e vão acontecendo na vida da gente, na vida das outras pessoas. Não do jeito que a gente quer, não como troféus, mas simplesmente porque nós amamos as pessoas, oramos por elas, nos doamos em relação a elas. E aí as coisas de Deus acontecem na vida delas. É assim. Pastor, é só isso. É simples assim. É simples assim. A ação do cristão não busca o extraordinário. Nós não buscamos o extraordinário pelo extraordinário. Nós não estamos aqui para buscar carismas indiscriminados. Deus já dotou a sua igreja de dons e talentos. Você já tem dons. Você nem sabe, mas Deus já derramou os dons sobre você. Em 1 Coríntios capítulo 12, já diz ali que o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo é distribuída a cada um de acordo com a sua vontade, conforme lhe apraz. Então cada cristão tem um dom. Cada cristão tem uma ação de Deus sobrenatural já. Deus já nos colocou dons, por quê? Porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, temos uma função no corpo de Cristo, e a capacitação para essa função é o dom. Então nós temos dons. Deus já nos deu isso. O que a gente precisa é amar as pessoas e usá-los. Usá-los. Pastor Djalma, meu sogro, ele está passando por um momento difícil. Mas um dia ele estava andando lá no centro da cidade. Ele, durante muitos anos, foi gerente do Banespa. E no centro da cidade ele viu uma mulher que estava gritando. Estava endemoniada. E ela dizia: vocês não sabem quem sou eu. Não sabem. E o pastor Djalma, vendo o sofrimento daquela mulher, ele como pastor, ele sabia quem é que estava lá, teve o discernimento, ele chegou, colocou a mão sobre a cabeça daquela mulher e disse: eu sei quem você é, e eu te repreendo em nome de Jesus. Sai dessa vida. E imediatamente o demônio largou daquela mulher. Ele começou a pregar o evangelho para aquela mulher, fez com que aquela mulher pudesse confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E por que fez isso? Porque amava aquela mulher. Ele viu o sofrimento daquela mulher ali. Ele sentiu, naquele momento, comovido com aquilo que estava acontecendo. Talvez outros cristãos passaram por ali. Outras pessoas também ficaram indiferentes daquilo que estava acontecendo. Mas Deus o usou numa obra milagrosa, numa obra grandiosa, porque Ele se comoveu com a dor daquela mulher que estava ali. E a vida da gente é assim também. Um dia eu estava também procurando fazer uma cobrança, não achei o endereço, entrei numa lanchonete, pedi um suco de abacaxi, enquanto estava ali esperando uma resposta da empresa para conferir o endereço. Depois eu ia no orelhão para novamente fazer ligação para ver se o endereço era aquele lá mesmo. Né? Chegou um homem que estava ali com os 2 pulsos cortados. E eu fui até ele, que eu vi que era uma questão de vida ou morte. Eu vi que aquela questão, eu nem estava muito espiritual naquele dia, confesso que estava reclamando de algumas coisas, não estava muito satisfeito. Mas quando eu vi aquele homem, ensanguentado, estava ele, o dono da lanchonete, e eu falei: eu não posso chegar e me furtar de falar alguma coisa para aquele homem. Eu disse apenas 3 palavras: Jesus te ama. E aquele homem começou a chorar. Ele contou a respeito da vida dele, o porquê que ele estava desejando se matar. Eu comecei a falar de Cristo.
comecei a falar do Evangelho. Ele disse, olha, eu já frequentei a igreja, eu sou desviado. E aí eu falei a respeito de Deus, aquele homem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e voltou para Cristo naquele momento. E por que essas coisas acontecem? Por que esses milagres acontecem? Porque aí o que nós podemos perceber é que é uma coincidência muito grande eu não achar o endereço de um local de cobrança e de justamente naquele momento ter uma vontade de tomar um suco de abacaxi, que aliás, por sinal, estava horrível, estava estragado o abacaxi. E naquele momento que eu parei ali, veio aquele homem, naquele momento, naquela hora, naquele instante, com o desejo de se matar. Irmãos, eu não sei o que Deus fez e como é que Deus faz essas coisas. Mas Deus já sabia disso. Tanto é que Ele permitiu que a atendente escrevesse o endereço errado. Já desde o endereço errado já tinha ação de Deus ali. E Deus conduziu para que eu pudesse falar, para que aquele homem pudesse voltar para Cristo Jesus. E isso acontece sempre na vida da gente. Aliás, a gente precisa chegar e estar atento para essas coisas. Uma outra irmã também viu um sujeito olhando assim para a ponte, estava no viaduto, e olhava para baixo, balançava a cabeça, e aquela irmã passou por ele. Olhou assim, epa, está esquisito esse negócio. Na hora também, o próprio Espírito Santo comunicou no coração dela, vai e conversa com esse sujeito. E ela foi até esse sujeito, o sujeito chegou também, começou a chorar, falou, eu ia me jogar daqui. Hoje eu queria dar cabo da minha vida, eu só estava esperando um pouquinho para ter coragem de me matar. Então o que nós podemos perceber? Nós queremos o extraordinário de Deus na nossa vida, ou nós queremos simplesmente demonstrar o amor de Deus às pessoas? Porque a chave é o amor. Quando Jesus Cristo estava com Pedro, lá quando Pedro tinha voltado para a pesca, depois de Jesus Cristo ressuscitado, ele chegou assim e falou para Pedro. Pedro tinha negado Cristo 3 vezes. E Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro ama a Jesus. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Então, Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama mesmo, Pedro? Ama? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu povo. E é isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui justamente para entender que nós não estamos aqui para pirotecnias, não estamos aqui para fazer coisas absurdas ou grandiosas. Nós estamos aqui para amar as pessoas. E quando nós amamos as pessoas e vemos o sofrimento delas, se você tem um dom de profecia e Deus coloca alguma coisa no seu coração, você traga uma profecia. Se você está orando com uma pessoa, vê que ela está enferma, então você ame essa pessoa e ore por ela, para que Deus possa intervir, curando essa vida. E assim por diante. É simples assim. É simples assim. E a gente pode concluir dizendo que Jesus apresenta uma maneira simples e direta de chegar a Deus. E ele também mostra uma forma igualmente simples e direta de agir com Ele. Que o amor a Ele, obedecendo os seus mandamentos, e ao próximo, realizando a sua obra, sejam as maneiras simples de continuarmos o ministério de Jesus aqui na terra. E é simples assim. É simples assim. Vamos participar da ceia do Senhor. Quero convidar já o grupo de louvor para que